Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, irmão do céu, tô já com aquele negócio, irmão, Vasco não joga, pô, queria ver o Vasco, irmão, queria ver o Vasco, mas o Vasco vai ficar um mês sem jogar, né? Enquanto isso, vamos acompanhando aí o Mundial de Clubes, meu amigo, a CBF, ela hoje definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Jogo de ida, CSA e Vasco, 7 horas da noite, dia 30 de julho, é uma quarta-feira, tá? Quarta-feira, 7 horas da noite, 30 de julho, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, transmissão da Sport TV e do Premier. Jogo de volta, dia 5 de agosto, é uma terça-feira, tá? 5 de agosto, terça-feira, jogo 9h30 da noite, Vasco e CSA, São Januário, Sport TV e Premier transmitem. Seguinte, sobre a renovação de contrato do Felipe Coutinho, qual é a situação? Ele tem contrato com o Vasco de empréstimo até 30 de junho, até 30 desse mês, ele tem contrato com o Vasco, então não vai ser possível rescindir o contrato com o Aston Villa antes disso, tá? Tem que esperar o contrato com o Vasco terminar, o contrato de empréstimo com o Vasco terminar. Terminou o contrato com o Vasco, ele pode rescindir com o Aston Villa e aí assinar de novo um novo contrato com o Vasco, um contrato de renovação que a imprensa está dizendo que o Vasco quer renovar com o Coutinho por mais 2 anos. Só que é o seguinte, irmão, se o Vasco entender, ou melhor, se o Coutinho entender que quer logo rescindir esse contrato, o Vasco pode rescindir o contrato de empréstimo desde já, tá? Mesmo faltando 2 semanas para acabar o contrato, rescindiria o contrato, tá? Ele ia ter a rescisão com o Aston Villa e aí poderia assinar essa renovação com o Vasco. Ele quer ficar, o Vasco quer que ele fique, vai ficar, irmão, vai ficar. Agora, só aquela questão que eu sempre levanto do salário, não dá para pagar 1 milhão para ele, tá? Se o Pedrinho for malandro e vai negociaria, né? Se eu fosse o Pedrinho, negociaria aí 500 mil, irmão, 500 mil por mês está de bom tamanho. Parceiro, seguinte, irmão, Payet, o Vasco esses dias anunciou a rescisão anunciou que não vai querer mais, né? Uma rescisão de contrato, porque o contrato ia até julho. E aí o Vasco conversou com ele foi para a França, nem volta mais, não estava rendendo. 1.300.000 reais, muita grana, maluco, muita grana. Ele disse, ok, o contrato foi rescindido, porém, ele foi oferecido para o Grêmio, tá? Oferecido para o Grêmio e mais 3 clubes brasileiros, tá? Ninguém quis, irmão, ninguém é maluco, né, cara? Uma confusão envolvendo o Payet com uma advogada aí catarinense, um monte de história bizarra. Traiu a mulher, aí a amante vem, foi na polícia, não sei o quê, uma confusão, tá? Fora o salário dele, 1.300.000 reais, muita grana para pagar, tá? E fora também que ele não joga, né, irmão? O cara vive machucado, então não dá, Payet, vai aposentar, irmão, chega de jogar bola, tá? Chega de jogar bola, vai se aposentar. Não tem condição nenhuma de ninguém, irmão, ninguém pagar 1 milhão ou mais de 1 milhão por salário do Payet, um jogador que não vale o custo-benefício. Eu já falava isso com vocês há muito tempo. Os jogadores estão de férias e aí, cara, Lloyd Augusto, irmão do céu, tá rolando nas redes sociais, né? Um vídeo do Lloyd Augusto com um monte de gente bêbada, uns caras bêbados e tal, nitidamente alcoolizados, tá? Gravando vídeo, zoando e tal. Cara, acho que esse Lloyd Augusto é mais da farra do que jogar bola, porque jogar bola, irmão, até hoje, cara, não mostrou nem que é jogador. Ele não mostrou nem que é jogador. Até hoje eu não entendi essa contratação, tá? Felipe e Pedrinho estão de sacanagem com você, irmão.
para contratar um cara desse que nem jogador parece ser. Ó, o Admar Lopes, o português, chegou, meu amigo. Chegou no Rio de Janeiro, tá na área, maluco, tá na área. Já começa os trabalhos, né? Contratação, renovação de contrato, amistosos de preparação. O Vasco estava falando, né, a imprensa falando que o Vasco poderia enfrentar o Bayer Leverkusen, que vem ao Brasil, né, fazer alguns amistosos, só que não vai ter data, tá, para eles jogarem contra o Vasco. O Admar Lopes vai ter que achar outro adversário para aqueles amistosos de preparação, outros, né, adversários. Tá de olho em renovações de contrato, né? Contrato do Puma Rodrigues, o Vasco negocia, ele que vai negociar para tentar renovar o contrato do Puma Rodrigues. Tem o contrato também do Paulinho, tem essa questão da pedida absurda do Paulinho, de R$ 1.200.000, né? Que, cara, não dá para um jogador que o ano passado inteiro nem jogou, tá? Essa foi a pedida do Paulinho. Eu não sei, cara, não sei se como que vai ser o andamento, não sei se ele já tem proposta de outro clube. Fato é que o Vasco não vai aceitar, não tem cabimento nenhum o Vasco pagar R$ 1.200.000 para o Paulinho. Tem a negociação do contrato do Léo Jardim, um goleiro que ele conhece muito bem, ele que levou para o Lille, ele que levou para o Boa Vista, né? Vamos ver se ele consegue aí seduzir, né, o Léo Jardim e renovar o contrato do Léo Jardim. Tem a questão que eu já falei aqui, que é a questão do Coutinho. O Vasco quer renovar com o Coutinho quer renovar com o Vasco, ele vai ter que agilizar essa questão de toda a assinatura de contrato e documentação. E tem ainda os jogadores que estão sendo oferecidos para o Vasco, né? Ele, óbvio, está atrás de reforços. O peruano Sérgio Penha está doido para jogar no Vasco, meia, 29 anos, jogador do PAOK da Grécia, tá? O Admar Lopes vai decidir. O scout do Vasco, o departamento de scouts, já disse ok, tá? Só que o Admar Lopes é especialista nessa área, especialista na área de análise de desempenho, tá? Então não é que o scout falou, ele vai dar ok, não. Ele vai analisar para ver se o jogador vai ser uma boa contratação, tá? Então tá aí, já chega para analisar a contratação do meia peruano, do Sérgio Penha, entre outras contratações, tá? Contratação do atacante aí São Paulo, que está no Toluca, o Elinho. Tem também o atacante do Colo-Colo, o Cepeda, que foi oferecido também. Chega para analisar essas contratações. E aí, bateu o martelo com relação aos reforços. E, meu amigo, é o seguinte, cara, com reforços, Fernando Diniz pode extrair mais desse time, quem sabe, irmão? Agora eu vou falar isso. O Bigode, vocês sabem que o Bigode é vascarente, né, cara? Quem sabe pinta aí um título de Sul-Americana. Eu queria, inclusive, que você comentasse aqui se você acredita, tá, em título do Vasco esse ano, um títulozinho de Sul-Americana, se vierem reforços. Tá animado assim ou ainda tá com aquele pé atrás? Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!